Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre Muniz. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui de uma forma um pouquinho diferente. Para você que nos acompanha, para você que nos assiste, sabe que eu tenho uma forma de colocar uns vídeos, mas hoje eu quero te falar de uma forma diferente. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês o meu testemunho sobre salvação. Para você que já conhece do Evangelho ou você ainda que não conhece do Evangelho, eu quero falar primeiramente para vocês que não conhecem do Evangelho e não sabem. Jesus pode libertar qualquer pessoa. Então isso é importante. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, que é muito importante para você ficar por dentro dos meus vídeos novos, ok? Agora, fazendo isso, vamos ao vídeo. Amados, o meu testemunho de salvação não é tão alegre quanto muitas pessoas pensam, no sentido de que eu fui pela dor, né? Em meados do ano de 2016, né, por aí, entre 2016 ou 2015, não me recordo muito bem, eu vim para Lagoa, né, que é uma cidadezinha aqui, na oportunidade de trabalhar. Trabalhei muitos anos, cresci, nunca tive contato com o Evangelho, e só por volta de 2017, por aí, que eu comecei a ter um contato com a palavra de Deus. Já tinha tido alguns contatos antes, mas até então não ligava. Então o que aconteceu? Foi nessa hora que eu tive um contato, comecei a reunir e ir para a igreja, mas não foi do nada, sabe? Eu lembro que eu mandei mensagem para um colega meu que eu estava passando por muitas dificuldades. Nessa época eu comecei a me envolver com álcool, com bebidas alcoólicas, e também de vez em quando vinha na minha cabeça um desejo de acabar com tudo, se é que vocês me entendem. Foi nesses exatos momentos que um dia eu mandei uma mensagem para um colega meu e falei assim: olha, eu tô afastado de Deus, cara. Eu lembro que eu mandei na mensagem assim: eu tô afastado de Cristo. E a gente já era companheiro de escola há muito tempo, e então eu fui e falei para ele. Ele falou: olha, eu posso ir na sua casa? Eu falei assim: pode. Ele falou comigo: olha, tem reunião. Aí eu pensei assim, no primeiro momento: cara, eu até vou, mas esse trem de ser crente, esse trem não é comigo não. Fiquei, sabe, com aquela coisa assim, por dentro. E foi então que eu peguei e chegou uma hora que eu fui. Chegou no domingo, eu peguei e falei: ah, quer saber de um caso? Vamos. Aí fui com ele para a reunião. Foi a primeira reunião que eu fui. Chega lá, todo mundo já sabe, né? Eu todo perdido, olhando. Eu falei assim: gente, esse monte de gente me olhando, e eu não vou nem levantar daqui. Eu só seguia, né? O pessoal seguia lá e eu ia seguindo e pronto. Só por seguir mesmo, não sabia nada, né? Eu cheguei lá, fiquei meio perdido, mas acostumei indo, sabe? Eu falei assim: ah, eu vou hoje, vou amanhã. E então chegou uma hora que eu decidi. Eu falei assim: esse trem de ser crente não é comigo. Eu não vou mais, não quero ser crente. Eu vou largar isso pra lá, vou deixar isso tudo pra lá, que isso não é comigo. E nessa época, o que aconteceu? Eu fui pra roça. Na verdade, eu não fui. Eu fugi pra roça, né? Eu falei assim: eu vou fugir, eu vou pra roça. Fui pra roça, onde que meus pais moram lá até hoje, né? E fiquei lá, né? Uma semana, quarta e domingo, não fui na reunião. Aí eu peguei e acabei não indo. E quando eu voltei para trabalhar na segunda, da roça, né? E eu falei assim: vou voltar. Voltei da roça, saí da roça e vim para cá. E eu já tava com a cabeça, né? Falando: não, eu vou largar esse trem tudo pra lá, que esse negócio de ser crente não é comigo não. E eu já tava, ó, pra vocês verem como que o inimigo é. Eu já tava com a mente formada pensando assim: eu vou largar esse trem de ser crente pra lá. Isso não é pra mim. Foi aí, amados, que a chave virou. Tinha um irmão que hoje ele está na glória. Ele veio cá em casa me buscar. Falou: olha, você tá sumido, o que aconteceu? A gente não tá vendo você indo nas reuniões mais. Eu vim cá saber de você, mas eu não tava aqui, eu tava trabalhando. E quando eu cheguei do serviço, meu pai falou assim: eu tenho um recado de você. Eu até assustei, né? Ninguém me dá recado, né? Aí eu falei assim: o recado? Eu falei assim: de quem? Ah, veio um cara crente aí, perguntou porque você não tá indo na igreja mais, o que aconteceu com você? Eu falei assim: vixe, a pessoa tá querendo que eu volte pra igreja. E eu fiquei naquela, né? Vou, não vou, vou, não vou. No começo eu fiquei meio confuso, mas falei: ah, quer saber de um caso? Eu vou.
e voltei. Graças a esse irmão, né? É claro que ele veio cá em casa. E se ele não tivesse vindo, eu não ia voltar mesmo. Eu já estava com a mente formada que eu não ia voltar e pronto, acabou. Mas Deus usou de tanta misericórdia que ele usou esse irmão. Aí ele veio cá e acabou que eu voltei para a igreja. E ele ficou alegre, ele me viu, me perguntou, por que você não veio no dia? Eu lembro que eu inventei uma desculpazinha, eu estava na roça. Não foi uma desculpa mentirosa, né? Mas na realidade foi uma desculpa, porque eu falei, eu estava na roça, mas eu já estava voltando com a mentalidade de não voltar mais para a igreja. Eu não vou voltar mais. E ele foi lá e veio aqui em casa. Então, quando ele veio aqui em casa, isso deu uma força muito grande. Eu falei assim, não, já que ele está interessado na minha pessoa, quer dizer que o pessoal interessa. E quando eu cheguei lá, o pessoal todo me perguntou por que eu tinha faltado, o que estava acontecendo. Sabe, eu me senti acolhido. Então, assim, amados, tô falando para você que já é salvo, tá? Se você viu que uma pessoa está reunindo com vocês na igreja e está começando a conhecer do evangelho, da palavra de Deus, não deixa essa pessoa ficar se perdida não, porque a palavra de Deus é assim. Satanás, ainda mais quando a pessoa não é convertida, a pessoa não aceitou a Cristo, Satanás faz de tudo para tentar, para tirar, desviar aquela pessoa daquele caminho, né? Então, o que acontece é isso. Ele faz de tudo para desviar a atenção da pessoa. Então talvez muitas pessoas vão na igreja uma vez só, né? E param de ir por quê? Ora, porque será que não tem nenhum irmão em Cristo que pode ir lá buscar, não? Então eu quero que você pense nisso. Se você não tem buscado, busque essas pessoas, tá? Porque se elas demonstrarem interesse, é claro, você não vai buscar alguém que não está com nada, lá não quer nada. Porque comigo foi assim, isso me ajudou muito, tanto na minha conversão também. Então eu voltei para a igreja. E quando eu voltei para a igreja, eu tava com uns pensamentos assim na minha mente. Cara, eu vou acabar com tudo, cara. Eu não tenho nada. E eu nunca falei isso para as pessoas, ó, pra vocês verem. Eu vou acabar com tudo, cara. Eu sou miserável. De vez em quando vinha isso na minha cabeça do nada, sabe? Muitos pensamentos do tipo assim, cara, o que você tá fazendo aí? Você é falso, cara. Olha o que você faz. Você faz isso, você faz aquilo. E até então, nessa época, eu lembro que eu estava começando, tinha começado a beber, tinha poucos meses, ou um ano talvez, ou mais, um ano e pouco talvez, não lembro mais, eu já estava começando a me envolver ali com bebidas, com álcool. Então, quando eu comecei a reunir, sem querer, amado, eu fui percebendo que aquilo foi saindo. E quando eu fui para ter noção, eu falei assim, cara, eu parei com isso, eu não bebo mais. E o pessoal tudo já estava alvoroçado lá, os colegas de serviço, né? Nossa, cara, por que você parou de beber? Virou isso, virou aquilo, virou crente, né? Eu falei, não, gente, eu não sou crente, sabe? Eu falava isso, eu não sou crente, eu só parei de beber, que eu quis. Então, assim, foi um momento muito difícil para mim, né? Porque eu falei, eu vou, mas eu vou parar, parei. Então, isso eu ainda não era salvo, para vocês terem base. Eu ainda não era salvo e já consegui tirando algumas coisas. Coloquei propósito e consegui. E um dia, numa reunião de domingo, tinha dois irmãos que falaram assim, olha Alex, você quer ir lá em casa não? E eu tava meio desanimado esse dia, sabe? Confesso que para vocês que eu fiquei bem alegre na hora do convite, mas depois eu fiquei pensando, falei assim, eu vou na casa deles, sabe? Me veio aquilo na mente, mas eu falei assim, não, eu vou. Mas eu fiquei na alegria, eu falei assim, não, vou sim, claro que é, né? Eu falei assim, vou. Aí eu cheguei lá na casa deles, eu fui muito bem tratado, muito bem recebidos. Eles me receberam super bem, inclusive se eles estiverem vendo esse vídeo, tá? Muito obrigado. E foi aí que tudo começou mesmo, no ápice da conversão, né? O que aconteceu? Eu já sabia, sabia algumas coisinhas da Bíblia, estava estudando, e eu sempre fui um cara que pergunta. Eu sempre pergunto mesmo até hoje. Então, para você que está seguindo o caminho, que você quer encontrar com Cristo, não deixa de perguntar as coisas não. Talvez você fale assim, dúvida boba. Não, vai lá e pergunta. Se a dúvida sua, se for boba para alguém, ela vai ser útil. Imagina que essa dúvida sua, você consegue esclarecer e te leva a você a entender o plano de salvação. Então, muito importante. Não deixa de perguntar. Eu sempre fui perguntador, até hoje eu sou. É claro, a gente não pode perguntar demais, né? Mas eu falo tipo assim, coisa relacionada à palavra de Deus. Então isso é muito importante. Você sempre pergunta, não fica na dúvida. Quem deixa na dúvida é Satanás. Então vai, procura,
não é vergonha, tá? Eu já fiquei com vergonha, já deixei várias perguntas passar, mas depois passou um tempo, tô nem aí, vou perguntar mesmo. Então, chegou lá, a gente cantou hinos, a gente ficou louvando lá, e foi um momento muito bom, eu me senti realmente abraçado, e ali por dentro eu já senti que, eu falei assim, cara, tem um trem diferente nesse pessoal, esse povo tem um trem diferente. Eu vim para casa pensando, ninguém vai entrar dentro do pensamento da gente para saber o que a gente tá pensando, né, gente? Mas eu fiquei com aquilo, eu falei, nossa, esse pessoal tem um trem diferente aí nisso aí, que eles, não sei, o pessoal até bem alegre, né? E nós ficou até de noite, nós, confesso que, se eu posso usar a expressão, parece que a gente perdeu a hora. Ficou até de noite lá. Quando eu cheguei em casa, eles me trouxeram, né? E eu cheguei aqui e aconteceu uma coisa. Ela falaram assim pra mim, né? Essa irmã. Olha, você entendeu? Eu falei, entendi perfeitamente. Então ela disse assim, duas coisas podem acontecer. Jesus voltar ou você morrer hoje. E eu me lembro mais ou menos que foi assim. Quer dizer, de que lado que você tá? Pra onde você vai, né? E eu, amados, naquela hora, eu uso a expressão até hoje. Aquela mensagem acabou comigo. Mas louvado seja o Senhor, porque a mensagem tem que destruir o pecador mesmo. Se ela agradar o pecador, não converte não. Então, eu fui lá e eu entrei para dentro de casa com peso. E eu não entendia muitas coisas, sabe? Novo na fé, recém... E prestes a me converter, eu vou contar aqui agora. Então eu pensei assim, né? Nossa, ela profetizou na minha vida, cara. Eu vou morrer. Ou Jesus está voltando, mas ela falou que eu vou morrer. E eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Eu falei assim, de noite, cara, eu vou morrer, cara. Amanhã eu tinha tanta coisa para fazer. Eu vou morrer. E eu entendi já, eu falei, eu vou morrer, eu vou pro inferno. Eu fiquei só com aquilo na cabeça. E naquela parte de morrer, morre, não morre, né? Que eu fiquei preocupado, eu falei assim, vou dormir, vou ficar despreocupado. Se der coisa da minha cabeça. Amados, quando eu coloquei a cabeça no travesseiro para dormir, eu não conseguia dormir. Tinha alguma coisa me puxando, alguma coisa ali. E eu fiquei olhando pro teto, sabe? E eu falando, eu com os olhos todos regalados, assim, acordado ainda. Eu falei assim, gente, já tá tarde, eu quero dormir, mas tem alguma coisa incomodando. Eu entendi, eu já sabia o que era. Só que eu não queria tomar minha decisão. Mas o impacto que me deu foi na questão de que eu ia morrer. Eu fiquei com isso na cabeça por uma noite inteira. Mas depois passou, sabe? Antes de eu entregar a vida para Cristo, eu fiquei assim. Então, eu peguei e fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, cara, eu vou morrer. Então eu deitava para um lado, mexia para um lado, mexia para o outro, nada. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Aí eu entendi, mas eu falei assim, eu já sei. Hoje eu tomo minha decisão. Mas foi uma luta, realmente foi uma luta, sabe, mas porque tava de noite e o pessoal em casa começou, o que você tá andando pra casa fora? Não sei o que tem. Tinha uns colchões esparramados no chão. O pessoal, o que você tá fazendo nisso? Eu virei e falei, nada, não. Todo mundo sem entender, né? E eu já sabendo o que era. Aí naquela noite eu fui lá e entreguei minha vida para Cristo. E eu não lembro minha oração toda, mas eu me lembro que em 2021, no finalzinho, né, ali eu entreguei a minha vida para Cristo. Inclusive eu tenho um caderninho ali que eu anotei, deixei anotadinho tudo, até escrevi o meu testemunho ali logo depois. Eu encontrei com a Cristo naquele dia, naquela noite. Foi a noite que mudou a minha vida, porque eu aceitei a Cristo. Eu lembro como se fosse hoje, que é muito... Como é que eu falo? Deu um descarrego, sabe? De uma vez assim, sabe? Uma paz muito grande. E aquilo ali pra mim. Eu lembro que eu falei assim, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Hoje eu quero que... Eu não quero ir pro inferno, eu quero ir pro céu. Escreve meu nome no livro da vida. E eu quero estar com o Senhor, te aceito na minha vida. Ser Senhor, ser Salvador da minha vida. Eu quero o Senhor na minha vida. Amados, foi uma paz muito grande. E eu tava com tanto problema, que eu lembro que na época eu tava, nossa, até aqui de dívida, tava com tanto problema, que eu dormi como se fosse amanhã não existisse, não sei porquê, mas foi muito estranho, descansando mesmo em Cristo, falando, nossa, amanhã se eu partir dessa vida, eu tô com Cristo, é lá na glória, sabe aquele primeiro amor que a gente tá fervoroso, eu tô lá assim, pode vir qualquer coisa, eu tô com Cristo, mas calma lá, não é bem assim, né? Então eu ficava assim, comendo a Bíblia mesmo, lendo, sabe, buscando aquilo com muito fervor.
E foi um momento que, amados, não tem explicação. Foi o único momento mais alegre da minha vida mesmo, foi nesse dia que eu entreguei a vida para Cristo. Foi muita luta, o diabo quis impedir muitas vezes, eu fugi para a roça, tentando fugir. Então, mas pela misericórdia de Deus, Deus teve misericórdia de mim, e eu tô aqui hoje para te contar esse testemunho vivo e eficaz. Amados, Deus transforma a vida e Ele transformou a minha. E eu aceitei a Cristo e estou aqui até hoje nessa caminhada com Deus. Eu não vou dizer para você aí do outro lado da tela que é fácil, porque não é fácil, né? Vai vir lutas, não é que você aceitou a Cristo que está tudo 100% perfeito, vai vir provas, mas o mais importante é que Ele falou que Ele está conosco até a consumação do século. E quando eu aceitei a Cristo, meus amados, eu não penso em outra coisa, não consigo pensar a não ser Ele, sabe? O primeiro amor, né, como diz, né, é o amor que você sente por dentro, assim, tá ardendo. E, amados, é muito bom. Então, você que é jovem, eu quis procurar no mundo algo que eu nunca ia encontrar, foi nas bebidas, quis procurar ser rico, milionário, quis procurar mudar de país para ter uma condição melhor de vida. Não que seja errado, mas hoje em dia eu vejo que isso tudo virou pó, né? Virou esterco, porque o que Deus para mim tinha era muito maior. Não estou falando de bens materiais, mas eu estou falando da salvação em Cristo Jesus. Então, o que Deus fez por mim foi muito maior. Eu estava querendo um plano, mas Deus foi lá e traçou outro plano diferente. Ele queria que eu servisse a Ele e eu estou aqui hoje para servir Ele. Jovem que está aqui hoje, homem, mulher, qualquer um de vocês, contei o meu testemunho resumidamente, tá? Mas eu quero dizer para você, se você quer ir a Cristo, a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando você busca a Deus, você vai encontrá-lo. E foi assim, eu busquei e achei. E hoje eu estou salvo porque eu entreguei minha vida para Jesus. Não adianta nada você saber o que Cristo fez por você e você não abrir mão da sua vida e entregar sua vida para Ele. Eu fiz isso e não me arrependo de maneira nenhuma. E isso é uma coisa mais importante que você vai levar no mundo. É a salvação em Cristo Jesus. Isso é importante. Isso sim é eficaz. Tá bom? Não adianta nada você ter riqueza, ter luxo, ter tantas coisas aqui no mundo e no final da vida você ir para o inferno. Adiantou o quê? Nada. Então, a maior riqueza que a pessoa pode ter é sim a pessoa ter Cristo Jesus. Porque Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é dono de tudo. E se Ele for o dono da sua vida, você tem um lugar no céu. Eu tenho um lugar no céu porque eu tenho certeza da minha salvação. Isso é algo individual que cada uma das pessoas faz. Então, se você não tomou essa decisão, tome essa decisão agora, hoje. Assim como eu fiz, eu quero que você também faça essa decisão, tá bom? Não fique esperando. Como eu disse, aquela mensagem acabou comigo, mas eu quero que hoje essa mensagem destrua o seu coração. E você? Cristo pode voltar amanhã ou você pode morrer hoje. Para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? Essa certeza de ir para o céu é só você aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador. O ladrão, quando estava lá na cruz do Calvário, ele virou para Cristo e pediu para o Senhor lembrar dele. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor deu uma resposta para ele. Ele disse que ele está lá, ó, agora. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, o Senhor está junto com aquele homem, porque ele pediu. Então, peça hoje a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu entrego minha vida, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você quer ser salvo? Você quer ir para o céu? Eu fiz isso e eu quero que você faça isso hoje também. Então, nesse momento agora, eu peço você fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, orar para que você tome essa decisão muito importante. Você pode fazer isso aí mesmo na sua casa, onde você estiver, tá bom? Então feche seus olhos e vamos orar.
Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, eu oro pela vida deste homem, desta mulher. Pai, eu oro pela vida deste jovem que está no mundo, por a vida dessa pessoa, Pai, que está achando que tudo no mundo que está aqui é o melhor, sendo que o Senhor tem o melhor, que é o teu Filho amado, que é a salvação em Cristo Jesus. Senhor, eu te peço por este coração que está embrutecido, endurecido, por pessoas que estão rejeitando a tua palavra. Pai, que hoje esse coração seja espedaçado, estilhaçado, seja quebrado, feito em grilhões, para que a tua palavra penetre e entre no coração dessas pessoas. Pai, eu te peço por a vida deste homem que está preso ao alcoolismo, que já não tem esperança. Pai, eu te peço que hoje ele possa estar entendendo que a esperança que nós devemos ter é no Senhor, que a busca que nós devemos ter é no Senhor. Ai, Senhor, que seria de nós sem o Senhor? Que seria de nós, Pai, miseráveis pecadores? Nós teríamos um destino tão terrível, tão cruel, mas a sua graça, a tua misericórdia, Senhor, veio até que este mundo, e o Senhor manifestou ali o teu Filho Jesus Cristo em forma de carne, para que nós pudéssemos hoje ter a remissão dos nossos pecados. Pai, pela vida de pessoas que o inimigo tem entrado na vida delas, para que elas não tomem essa decisão. Pai, aparta-te o inimigo, Senhor, de perto dessas pessoas, para que hoje elas tomem uma decisão. Pai, que a vida deste homem, desta mulher, deste jovem que está preso em tantas coisas, Pai, não seja assim mais, mas que possa ser uma vida que honra e glorifica o teu nome. Que hoje, Senhor, possa ser um dia de mudança, para que essas pessoas vejam que o Senhor liberta, cura, restaura e dá-nos um lugar também junto de Ti. Nós agradecemos por tudo e eu te entrego a vida dessa pessoa em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, meu colega, muito obrigado por você assistir esse vídeo. Eu peço que você compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Um forte abraço e eu vejo vocês nos próximos vídeos.